quero compartilhar com vocês o que nós costumamos chamar de dia mau das nossas vidas. Aqueles dias em que tudo dá errado e você já não sabe mais o que fazer nem com quem contar. Dias em que portas se fecham, relacionamentos se desfazem, dívidas se acumulam. Chega uma doença e aquele diagnóstico acaba paralisando sua vida, mudando toda a sua rotina. É quando você precisa mudar de lugares em que você não queria mudar, você estava bem. E junto com tudo isso, vem um cansaço, uma sensação de impotência. Você não tem mais com quem contar, porque quem começou com você naquela luta muitas vezes já se afastou. E o que nós devemos fazer nessa hora, quando esse caos se instala? E eu quero trazer para você algumas coisas que eu fiz que me ajudaram a passar por esses processos. E a primeira coisa é pensar. Porque quando nós estamos muito desgastados, nós não queremos mais pensar, nós já gastamos todas as fichas tentando encontrar soluções e não conseguimos, então a gente quer parar de pensar. E forçar o pensamento a parar, além de ser algo em vão, traz ansiedade para nós. Porque você pode controlar os seus pensamentos, né? Na época, tempos passados, épocas em que eu passei por algumas crises, eu lia muito alguns livros e Dr. Augusto Cury me ajudou muito isso a entender meus pensamentos, porque eu tanto pensava demais, desordenado, como eu acreditava em certos pensamentos que eu tinha, quando eles não eram reais, eles não traziam à tona a realidade, e eu também agia pelos meus sentimentos. Então vamos começar por aqui. Não tente parar de pensar. Direcione esses pensamentos. E a primeira direção que Deus nos dá é que analisemos a verdade por trás de todos os fatos que nós estamos enfrentando. Algumas coisas nós somos responsáveis, precisamos entender, nos responsabilizar, mas não nos martirizar. Há coisas que só o tempo pode resolver. Há coisas que não têm solução, mas existe algo melhor que Deus tem preparado para nós. Precisamos entender que pessoas que se afastaram, né? A vida ela é um ciclo de vai e vem, é como uma estação de trem, um sobe e outro desce. E precisamos entender que pessoas saem, se afastam da nossa vida por algum propósito. E eu sei que às vezes a dor está tão grande, porque quando se trata de um relacionamento, de um casamento, a dor é muito grande e nós não queremos aceitar perdas. Mas eu não estou querendo que você pense por esse lado, porque a real questão do pensamento que eu estou falando em relação às pessoas é para você entender pessoas que lhe abandonam no processo, que não estão ali para lhe ajudar, que deveriam lhe ajudar e elas acabaram se afastando. Segundo pensamento, os traumas. Ver o que você, naquilo que você está enfrentando tem a ver com os traumas que você tem. Porque muitas vezes nós estamos vendo pela perspectiva do passado, algo que sofremos lá atrás e estamos enfrentando um certo problema aqui, só porque se assemelha, nós já queremos chegar à mesma, achar que vai ter a mesma solução, a mesma conclusão. E não é assim. Então é muito importante perceber o que tem ainda no seu coração referente aos traumas que você tem. Porque também o trauma, ele nos dá uma visão distorcida da realidade. A realidade já não está boa. E a gente ainda tem uma visão distorcida, ampliando a dor, a situação ruim, não é bom. Então, precisamos pensar nisso. Isso tudo era o que eu fazia. Você está cansado? Pois pare para pensar.
Um outro pensamento que nós devemos ter sobre as pessoas que ficaram. Ainda existe alguém do seu lado. E se nós não percebermos que essas pessoas que estão do nosso lado não são como as que se foram, são pessoas que Deus colocou em nosso caminho para nos ajudar, nós vamos acabar afastando essas pessoas também ou machucando. Gratidão. Pense sobre o que você tem de bom. O que eu tenho nesse momento onde eu posso agradecer? Porque a gratidão, ela também ajuda a transformar a realidade. Você está diante de alguém que passou por crises onde perdeu tudo. Eu perdi muitas vezes tudo. E o que eu estou lhe falando agora, nas primeiras crises que eu tive, dias maus, eu não sabia lidar dessa forma. O que eu estou lhe dizendo agora é de dias em que eu passei, momentos em que eu obtive vitória, onde apesar da dor, do caos instalado, eu consegui agir de maneira diferente e sentir de maneira diferente. Porque o sentimento é outra coisa que pode nos prejudicar nesse processo. Quando nós não conseguimos controlar os sentimentos. Por exemplo, na última crise que eu passei, eu vi as pessoas me decepcionando, mas eu já conseguia controlar o sentimento de não odiar, de não me culpar, de não me machucar. Porque às vezes quando alguém lhe abandona, você se machuca e se fere muito mais. E eu consegui agir de maneira diferente, sentir de maneira diferente. Via os momentos em que eu chorava, mas não eram constantes, não se instalou em mim uma depressão. A ansiedade não tomou conta. Tinham, como eu disse, é perda por cima de perda e você não consegue entender nada. Mas é a sua forma de agir, de reagir que vai fazer diferença e que vai lhe fazer vencer mais rápido ainda esse processo. Nesses momentos, é comum que a fé se esfrie por alguns momentos, por alguns dias. E nós pedimos a Deus para falar conosco e o que nós conseguimos ver é silêncio. Mas não é porque Deus está em silêncio que Ele não está agindo a nosso favor. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir. O que me fez gravar esse vídeo foi que muitas vezes, quando eu estava nesses processos, eu queria ouvir uma palavra de ânimo, de força, de coragem, algo que me fizesse acreditar. Então, veja, observe o que você está ouvindo. Pessoas que estão do seu lado nem sempre vão ter uma palavra de apoio para você, porque o inimigo também usa pessoas para nos fazer ouvir coisas e nos afastar mais ainda de Deus, da nossa vitória, da nossa alegria. Se você não está conseguindo correr, ande. Se não está conseguindo andar, rasteje. Como a mulher do fluxo de sangue. Ela passou 12 anos enfrentando aquela enfermidade. Ela estava fraca, debilitada. Eu tive uma enfermidade onde eu passei meses sangrando e foi ali que eu vi um pouco do que aquela mulher sentia naquele momento, a fraqueza diante daquela multidão, para ir ali se arrastando, porque eu tinha dias que não tinha força nem para levantar. O corpo debilitado. Imagine 12 anos. E na época que eu estava passando por esse processo dessa enfermidade, portas se fecharam, pessoas se afastaram. O financeiro ficou abalado. Mas eu já tinha uma fé renovada, eu já sabia como lidar com o dia mau. Em outros momentos eu ficava em depressão, angustiada, desesperada. É por isso que eu estou lhe dizendo, aprenda a lidar com o dia mau, porque ele vai passar. Deus tem algo tremendo para você, além do que os seus olhos podem ver. E agora é a hora em que eu vou liberar aquilo que Deus está me ordenando falar para você. Que as suas forças vão ser renovadas neste momento. Que amanhã virá um novo dia. Já está na hora onde as coisas vão começar a se ajeitar. Veja onde você pode fazer alguma coisa e lute um pouco mais.
Se você não consegue dobrar os seus joelhos, senta na cama, deita na cama. Se você não consegue falar, chora. Se não consegue derramar uma lágrima, pensa. O nosso pensamento ele tem que ser elevado a Deus, para as coisas boas, pensar no que é bom. Lute, porque o Senhor tem algo grandioso por trás de todo esse caos. Ah, se você pudesse ver o que Deus tem para você. Creia e você vai começar agora, a sua fé vai ser ativada e você vai começar a usufruir dentro de você, vai nascer. E Deus vai nascer a esperança e Deus vai lhe dar uma direção, uma visão. Deus vai abrir a sua visão, a sua direção, porque é isso que Ele tem feito na minha vida nos dias maus. E lá atrás não era assim. Controle seus sentimentos. Não é porque você sente que você vai agir. Está com raiva, vou jogar tudo pro alto, vou falar o que vem. Não decida nada na hora da raiva. Escute as direções que Deus está lhe dando através desse vídeo, porque grande vai ser a sua vitória. Creia em nome de Jesus. Fica com Deus.